vamos lá. Vamos anunciar o nosso primeiro painel dessa manhã. Customer Experience e o caminho para a fidelização do cliente. Então, para abrir esse evento com chave de ouro, nós trouxemos o Dream Team, gente, do Comércio Eletrônico Nacional. E eu quero chamá-los aqui neste momento e que vocês recebam com muitas palmas. A nossa representante feminina aqui, Alessandra Palermo, ela que tem experiência de head, gerente de relacionamento com clientes na Netshoes, Restock, Lely Blanc, Dudalina, Rosa Chá, John, Bobo e Net Pharma. Atualmente é head de Customer Experience do grupo DPSP, da drogaria São Paulo e Pacheco, e membro embaixadora do Ecom São Paulo. Gente, eu preciso dizer isso. Ela não sei se ela sabe que nós íamos falar isso. Lê, ela acabou de ganhar um prêmio, gente, na 23ª edição do Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviço ao Cliente. É o Oscar brasileiro do atendimento ao cliente. Melhor empresa no segmento de farmácias, com foco na qualidade, agilidade e na humanização do atendimento. Foram avaliados os canais do saque e pós-venda, testados pelo cliente oculto da Unyu. Ale, nossos parabéns, ela merece as nossas palmas. Alessandra Palermo. Também gostaria de chamar neste momento Bruno Vilarino. Vem cá, Bruno. O Bruno tem experiência de presidente do Comitê de Mídias Sociais da ABRAD São Paulo, Associação Brasileira de Agentes Digitais. Atualmente é diretor de operações de relacionamento com clientes em canais digitais da Alques e é também professor de marketing em novas mídias na Universidade Anhembi Morumbi, FMU e Internet Innovation e membro do Ecom São Paulo. Palmas para o Bruno! Ele também já está aqui posicionado, nosso grande Rodrigo Marucho! Uma das maiores referências profissionais do comércio eletrônico nacional, com experiência de diretor de operações da Netshoes, head de e-commerce da Shoestock e diretor estatuário do Que Vestir. Hoje, empreendedor na Marucho Consultoria e Treinamento, consultor de e-commerce, palestrante, professor e autor de livros. E também membro do Conselho de Especialistas para os Eventos E-Commerce Brasil. Eu quero palmas para esse trio maravilhoso! Bom dia. Bom, foram muitos aplausos, agora a gente tem que entregar, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Bom dia, pessoal. Só para a gente conceituar aqui o nosso painel, né? A gente vai falar de experiência do cliente. Experiência é um ciclo que acontece, tem um começo, meio e fim definidos, e nesse final desse ciclo você grava um sentimento. Se for positivo, você quer retornar, quer fazer de novo. Se for negativo, o que acontece? Não quero ver na minha frente de novo. A gente está vivendo aqui hoje um ciclo, né? A gente está vivendo uma experiência que já começou lá no credenciamento, ou quando a gente se interessou lá no site, e a gente está aqui agora, e ao final desse dia, a gente vai sair daqui com algum sentimento. Se foi útil para você, se agregou, se você ganhou likes, porque você postou, você vai sair felizão e vai querer voltar no que vem quando tiver de novo. Ou vai querer estar próximo da Ecom para poder fazer sempre parte disso, tudo que é construído aqui. Se for ruim, a gente já sabe qual que é o caminho. Olha como isso é estratégico e por isso que a gente vai fazer esse bate-papo aqui com os especialistas, para a gente poder absorver, na essência, insights, dicas, técnicas, para a gente poder trazer e aportar isso para o nosso negócio, porque sem isso, potencialmente, o nosso negócio vai dar ruim. Então, essa é a parte essencial e a gente começou com chave de ouro o nosso evento já com esse tema. Então, antes de ser mais delongas, eu vou passar a bola aqui para a Lê, e eu vou colocar para você, Ale, como é que a gente pode, então, começar a fazer esse negócio acontecer. Colocar isso em prática, alguns insights, algumas ideias que você tem, e depois eu quero ouvir o Bruno também. E, na sequência, já com o andamento desse bate-papo, eu vou começar a passar a bola para vocês também trazerem seus pontos, seus questionamentos, para a gente poder conversar juntos, tá bom? Simbora, Lê. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Acho que, primeiro de tudo, Marucha, a gente tem que lembrar que nós somos clientes. Então, qual a jornada que você quer ter como cliente? Você seria cliente na sua própria loja?
da sua própria empresa, acho que daí você começa a ter e desenvolver as empatias, né? Se colocando no lugar do seu cliente, primeiro de tudo, para entender qual é a jornada que ele está fazendo. Como que é a jornada de compra dele dentro de uma loja física, por exemplo, né? É você desenhar mesmo no papel, né? É saber, ele entra por um lugar, ele passa por aqui, ele passa no balcão, ele faz a escolha, alguém atende ele vai até o caixa, faz efetiva a sua compra, desenhar tudo isso. Entender se nesse processo que acontece dentro da sua loja, da sua empresa, né, se isso está aderente, está ok, seu cliente está gostando daquilo, né? E como fazer isso? Medindo também, porque não adianta você desenhar, achar que está maravilhoso e você não saber o que o seu cliente está sentindo com aquilo. Então, é medir, né? Fazer algumas formas de você questionar o seu cliente também, de entender, tá legal? Sua pesquisa, né? Que a gente tem muita pesquisa hoje rolando, todo mundo compra alguma coisa, recebe uma pesquisa depois. É entender o que as empresas estão fazendo, estão querendo entender se aquilo que ela está oferecendo está sendo realmente aderente para o cliente, porque muito se ouve agora de vamos escutar o cliente. E é verdade, porque se a gente não escutar o que o cliente está querendo, a gente vai errar o tempo inteiro, né? E em cima do escutar, você tem que ter o feeling de corrigir, não apenas escutar, porque também não adianta você só fazer coletas de pesquisa e não fazer nada com isso, né? Então, trazer para dentro e corrigir os processos. Então, eu colocaria muito de analisar, acho que tem vários processos, né? Mas acho que começaria muito de entender qual é a jornada atual que está acontecendo, por exemplo, dentro de uma loja física. Dentro dela, existe atrito em algum desses pontos? E depois você corrige cada um desses atritos. Alessandra, mas como faz, né, para desenhar essa jornada? Fica ali no cantinho, assiste ali seus, né, funcionários atuando. Seja cliente você dentro de um processo para você entender o que está acontecendo. Sempre a gente vai ter aquele olhar que algo está acontecendo, que algo pode ser melhorado, que algo a gente pode corrigir ali no final. Eu quero até trazer um exemplo, né? Ontem tive um incidente aí, perdi o voo e tudo, e por causa de 1 minuto eu não consegui entrar, né, ali. Existia todo um processo, existem as regras da empresa, de horário, de tudo isso. Só que eu coloco muito aqui, será que a gente está engessando tanto o nosso processo, né, com o cliente, de, olha, você precisa seguir essa jornada porque é assim que funciona aqui dentro. Mas espera aí, num caso de uma exceção, e num caso que aconteceu algum pedacinho de problema aqui no meio com esse cliente, o que a gente tem que fazer? Preparar os seus funcionários para agir também na exceção, né? Não vai acontecer 100% feliz o tempo inteiro. Algum momento a gente pode errar, né? Até como empresa, com o cliente. Mas como a gente vai agir, então, nesse momento em que você errar com esse cliente? Então, eu trago desenho de jornada, analisar se isso tem atrito ou não, e, no momento de exceção, o que fazer? Vocês têm que estar prontos para isso, né? Acho que esse é o começo, né, de tudo, quando a gente fala aqui de jornada de cliente. Tem mais um monte de coisa aí para a gente poder falar. Começamos bem já, hein? Brunão, ela falou bastante do físico, né, da experiência da jornada. Vamos trazer agora para o digital, que também tem as suas jornadas, também tem o seu processo, né? Sim. Se você puder contribuir também com essa visão. Legal, Marucho. Muito legal, Ale. Então, puxando um pouco para o digital, claro que, em essência, é muito parecido, mas eu gosto muito de tangibilizar conceitualmente, aqui introduzindo o assunto, em 2 palavras. Assim, né? A jornada do cliente, quando a gente fala, ela tem que ter potência e método. Né? Potência por quê? Hoje, a relação de poder entre consumidor e marca, ela mudou, ela se transformou. Né? Antes eram empresas, consumidores. Essa relação de poder era muito mais forte para o lado da empresa. Com o advento dos canais digitais, redes sociais e tal, o consumidor ele ganha uma potência, um poder de impacto positivo e negativo para a marca, que antes o que era visto como só atendimento ao cliente, só operação de saque, hoje é diferencial de negócio. A gente vive numa era que está cada vez mais difícil se diferenciar em produto, em serviço. Quem tem e-commerce aqui sabe, é briga por preço, é briga por produto ali você lança, outro já lança. E se a gente acorda para o fato
de que essa experiência do cliente, esse relacionamento pode e deve se tornar um diferencial desse negócio, né? Hoje, esse consumidor digital, principalmente, digitalizado, ele tem um poder de, às vezes, destruir um pequeno e-commerce, uma marca, né? Ele tem um poder grande disso, tem uma potência grande disso, ao mesmo tempo que alguns consumidores, viralizando uma marca, têm o poder de crescer, de potencializar, de crescer exponencialmente uma marca. Então, acho que a primeira coisa que a gente, quando conversa sobre, quando vai desenhar um projeto junto com as empresas de atendimento, é entender essa potência, entender que é negócio, é business, gera receita, você atender bem e se preocupar com essa jornada do cliente, com esses micromomentos, onde ela está. Até porque a jornada do cliente, às vezes a gente vê muito conceito desenhado bonitinho, eu acho super interessante, assim, né? A, B, C, eu falo, imagina, quem conduz a dança é o consumidor, ele faz o A, depois o D, depois o E. A gente só tem que decidir, ter mapeado qual a identidade que a gente vai querer ter, como a gente vai se conectar, como a gente vai proporcionar esses micromomentos. Então, acho que esse é o primeiro, a gente acordar para o tamanho disso, para a potência. E o segundo é ter método, né? Eu acho que tem que ter método, tem que ter forma, tem que ter desenho, tem que dar autonomia para essa galera na ponta, a nossa tropa de elite do atendimento, né? Que está lá se relacionando e conduzindo e acolhendo esse cliente, se conectando com os valores desse cliente. A gente tem que dar autonomia, a gente tem que dar formas deles fazerem isso desenhado, estruturado de uma maneira com método em relação à tecnologia, à leitura de KPIs, a processos específicos para cada canal, com a sua lógica, com a sua característica. Então, se o consumidor está numa rede social, ele tem uma expectativa A de acolhimento, de customização. Se ele está num marketplace, ele tem uma expectativa de já uma resposta mais rápida, mais em relação a produto, por aí. Então, é entender e se conectar com ele com método, em relação à tecnologia, em relação às especificidades de cada canal e o que o consumidor quer, exige, espera daquele canal. Então, no primeiro momento, é isso que eu sempre digo. A gente tem que ter clareza do quanto isso impacta em potência de negócio e a gente tem que ter método para fazer. Eu acrescentaria, né, aí, Bruno, é conhecer o seu cliente. Quem é o seu cliente? Você não vai conseguir proporcionar experiência para uma pessoa se você não se relaciona com ela. É um casamento. Como que você vai fazer algo, né, um casamento, um namoro, um relacionamento? Como que você vai fazer algo para você encantar outra pessoa, para você manter um relacionamento se você não o conhece? Então, você tem que conhecer quem é o seu cliente, saber o que ele gosta, saber onde ele quer ser atendido, saber de que forma que ele quer ser atendido, né? Então, quando ele procura, por exemplo, né, quando a gente fala um pouquinho aqui de canais de atendimento, né, Bruno, a gente percebe que, às vezes, o cliente está lá numa mídia social falando com a gente. Sim. Às vezes, tem aquele cliente que gosta de ligar e falar pessoalmente. Tem aquele cliente que não quer fazer nada disso, ele quer entrar num chat e se resolver sozinho através de um robô. Quem é o seu cliente? Como ele gosta de conversar com você? Como ele gosta de chegar? Como ele gosta de ser tratado? Né? Então, a partir disso, a gente começa a desenvolver também aqui internamente, né, na empresa aqui, de que forma e onde você vai também colocar esforços para tratar cada um desses pontos. Né? Perfeito. Alô? Eu estou aprendendo umas coisas aqui, eu quero ver se vocês também estão me acompanhando junto. Vocês falaram da questão empatia, quer dizer, se colocar no lugar do outro, entender quem é o cliente, quais são os desejos, anseios, que são diversos, né, como a gente já percebeu, não é tão simples assim, então a gente está sempre aprendendo. Falou da potência que eles têm, ou seja, e que é assustador, né? Muita gente eu vejo assim que tem medo até de entrar na rede social porque não sabe lidar com o que vai acontecer. Eu faço um post e não tem like, ou o cara começa a reclamar de tudo. Vocês já viram isso, né? Eu vou pegar um exemplo do Magalu, a Lu às vezes dá bom dia. E aí o cara responde, e o meu pedido número tal? Então ela fala, não, só queria falar oi, né? Mas não, eles querem falar do pedido. Então a gente não controla, né, esse processo. E a questão do que eu acho que foi fundamental, que é método e processo, que vocês disseram. O segredo desse negócio está dentro de a gente tentar antever as coisas, escrever muita coisa, ir aprendendo e refazendo, ou a gente vai no improviso, puro e simples? Parece óbvio, mas é importante a gente pensar nisso, porque a gente começa no vamos que vamos, né? Depois a gente vai pegando a manha. Como que vocês pensam esse processo? Vou começar só uma pergunta rápida. Claro. Nesse processo, como é que eu faço ele? Porque processo assusta todo mundo, né? Eu tenho que escrever, eu não sei desenhar, aqueles quadradinhos que faz a flechinha. Como é que é esse negócio na prática? Assim, como é que é o ideal? Legal.
O que a gente gosta de fazer, e eu procuro provocar muito a equipe em relação a isso, a equipe que pensa junto com as marcas lá, né? Às vezes a gente tem um monte de história, que a gente vai passar por algumas das exceções, né? Então, tem a história A, a pessoa que contou, do casamento, a gente vai lá e manda um presente, etc. e tal. Mas quando a gente fala em método e processo, Marucho, o que eu gosto bastante é o seguinte, e aí eu falei um pouco de autonomia na ponta, né? Você desenhar isso no seguinte sentido, o que a gente propõe, às vezes, para os nossos clientes? Olha, a gente precisa dar momentos uau lá na ponta para o atendimento, certo? O cara tem que ficar, nossa, impressionado. Mas se eu deixo para a exceção, para o improviso, não que não vai existir, aí eu tenho ali 10, 20, às vezes, analistas de atendimento, e improviso e exceção, para mim é uma coisa, para você é outra, para ele é outra, e por aí vai. A gente, para transformar isso em método, o que normalmente a gente faz? Vamos lá, vamos definir aqui que a gente tem 10 vouchers no mês de R$100 para a equipe, para momentos uau. Né? Então, o que vai ser isso? Pode ser o Marucho que vai falar lá que ele está com a esposa dele, e ele teve um atraso na entrega, veio reclamação, né, o oi lá da Lu, ele está com atraso na entrega, e aí você lá na ponta tem autonomia para, por exemplo, mandar da loja via motoboy para a pessoa na hora. Eu posso fazer, você falou que é aniversário da esposa, da filha, eu vou lá, compro o bolo e mando entregar. Então, quando a gente fala em desenhar processo, momentual, é você provocar o time, fazer reuniões de brainstorming, por exemplo, sobre isso, e liberar para o time 10 vouchers de R$100. Você lá na ponta, o atendente tem autonomia para fazer isso. Se o Bruno falou que é dia dos namorados e quero dar um perfume para minha namorada, eu vou lá e simplesmente mando entregar no Bruno, ó, vai lá, tenha uma boa noite. Eu pago uma pizza, por aí vai. Então, a gente gosta muito de tangibilizar nesse sentido. O momento, a exceção, a gente tem vários, assim, né? Nossa, ele contou a história, a gente mandou uma carta, manuscrito e tal. Mas a gente gosta de escrever isso, prever uma demanda, aí, que seja 10 de 100, por exemplo, que é o que eu falo aqui, que é uma verba de R$1.000, por exemplo. E com isso, você vai para a pessoa, depois me conta como foi, marca a gente, conta no Instagram, posta de como foi esse jantar, e eu consigo ali uma experiência fantástica para essa pessoa. Eu consigo, às vezes, viralizar isso de um conteúdo totalmente orgânico, genuíno e de relacionamento. Então, eu sempre procuro, assim, vamos tirar do improviso. Vimos uma coisa legal, como a gente tangibiliza isso e transforma isso de forma de método para o nosso consumidor? Depende do apetite. Então, assim, puta, Bruno, gostei disso. A gente quer fazer, então, uma ação de R$2.000 no mês, por exemplo. A gente paga a festa para o cara. E aí a gente faz conteúdo, e aí provoca ele para fazer conteúdo e por aí vai. Então, a gente gosta bastante de fazer assim. Que é transformar esse momento uau em metodologia. O microfone da Lê. Oi? Voltou. Eu gosto bastante desse formato, Bruno, e até para tangibilizar um pouquinho, né, para o pessoal entender, acho que quando a gente como empresa sabe os problemas e onde a gente está pecando, né? Tem ali os principais e tem aqueles que talvez a gente ainda não conheça. Então, vamos atuar primeiro naqueles que a gente já sabe, naqueles que a gente já conhece. Usar toda essa informação e essa base, às vezes, que chega aqui, né, na sua central de atendimento ou que chega através dos seus canais de reclamação. Pega essas informações. Putz, meu principal problema hoje é atraso na entrega. Como eu vou atuar na causa raiz dele? Né? Sim, eu tenho que atuar em cada cliente, no que está acontecendo no hoje, mas como que eu volto o processo e entendo na causa raiz? Então, quando a gente fala do desenho na jornada, é colocar isso mesmo no papel. Putz, o primeiro deles é atraso na entrega. O que eu tenho que fazer? Onde que está o atraso? É interno? Eu já estou saindo com isso atrasado de dentro? Ou ele está o meu transportador que está com atraso? Então, você tem que entender qual é o seu problema e onde que está o problema do atraso na entrega que seus clientes estão reclamando. Porque ele está te dando luz ali, ele está te levantando a mão e falando, olha, eu gosto de você, mas está atrasado. Olha, eu não volto mais aqui porque está atrasando sempre. Então, a gente fala que o cliente ele dá alertas, né, para nós, porque aquele que grita e que fala com você, ele está te dando chance ainda de você arrumar. O ruim é aquele que nem volta e não fala mais nada para você. Né? Então, esse que está gritando, aproveita. Além de fazer tudo isso do uau e vai lá e faz, que a gente tem que trabalhar com esse ponto do atendimento, né, no final, mas é também saber usar essa base toda que a gente coleta ali, principalmente nos nossos canais de reclamação, trazer para a prancheta, trazer para o papel mesmo e pontuar. O primeiro deles é atraso na entrega. Putz, como que é a jornada do atraso na entrega? O que está acontecendo? Não precisa, talvez, Marucho, fazer os quadradinhos ali
Vamos para o papel mesmo, funciona, né? Caneta e papel e desenhar. Processo 1, começa como? Processo 2, começa como? 3. Putz, aonde que está o problema aqui? Está interno, né? Eu estou vendendo e ainda não estou com o produto dentro de casa para fazer a separação. Ou a forma como o menino lá que faz a separação tem dificuldade porque ele tem que andar toda a jornada dentro do CD para coletar, e ele gasta, sei lá, 5 minutos para fazer uma separação, e eu tenho que reduzir esse processo para ele gastar 1 minuto só. Isso é processo, isso é a hora que a gente põe no papel. Então, não precisa de um sistema marabolante. Não, a gente vai lá para o papelzinho e vai entendendo. Putz, corrigiu o atraso na entrega, eu entendi que é interno, que a gente tem que corrigir. E agora? Continua medindo, vendo se a sua central de atendimento está recebendo menos reclamações. Conseguimos resolver esse problema? Não, ainda continua. Putz, aonde que é agora? Agora é na transportadora. Opa, então, vamos lá, chamar a transportadora, conversar, entender o que é o processo, entender o que você está oferecendo. De repente, você está também entregando um prazo que não é factível com o que é a sua realidade de agora. Então, primeiro você vende o que você pode, depois você melhora para dentro para você ter melhores expectativas em entregar a realidade. Né? É horrível a gente fazer uma promessa que você não cumpre. O cliente ele prefere que você fale a verdade do que, né, nós preferimos, somos clientes, preferimos que seja falada a verdade, que você vai entregar em 5 dias, do que você dizer que vai entregar em 2, me casar uma expectativa e eu não receber aquilo. Né? Então, acho que, primeiro de tudo, o papel funciona muito bem, a gente consegue. Sanou atraso na entrega, vamos para o próximo. Qual que é o próximo? Então, a gente aqui, quando tem grandes processos em empresas e tudo, a gente trabalha no 80-20, que a gente fala, né? Porque tem muitos problemas. Então, quais são os principais que eu preciso atacar primeiro, que ele vai me fazer mexer o ponteiro primeiro, né, e sanar as dores dos principais que estão chegando, no maior volume que está chegando de clientes reclamando sobre aquele assunto, e depois a gente vai descendo para os demais. Quer dizer, ataca a prioridade, né? É. Muito bom. Deixa eu perguntar para vocês aqui, quem, além do e-commerce, tem loja física? Atua também com varejo físico. Legal, bastante gente. É uma questão, acho que interessante, para quem tem esse modelo híbrido. Eu queria ouvir de vocês. Vocês sentem que tem diferença no comportamento desse consumidor? Ou, outra coisa, se a gente precisa olhar de forma bem segregada, bem separada, ou a gente olha essa jornada de uma forma bem contínua, entre o que tem no online e o que tem no físico? Se a gente está enxergando isso de uma maneira... A gente deveria enxergar isso de uma maneira mais ampla. Eu vou trazer até um pouco da minha experiência. Tá? Hoje, a gente atende uma grande parcela no mundo físico e o mundo digital tá crescendo mais, né? Ramo farmácias, as pessoas elas são acostumadas mais em ir em lojas para comprar do que escolher um online, né? Mas a gente percebeu que na pandemia isso se massificou, as pessoas, né, era a opção. E a gente começa a entender o comportamento desse cliente. É o mesmo cliente que ele é do físico hoje, né, no nossa questão. É o mesmo cliente, ele está no físico, ele também está no online. Ele tem preferências? Tem. A gente tem notado que tem públicos que preferem continuar no online e ele, né, às vezes só que ele vem para o online, perdão, ele prefere ficar no físico, comprar no físico, e às vezes ele vem para o online. É uma ou outra, né, devido ali a alguma coisa muito específica do qual ele precise. Mas a gente percebe, a gente tem o clique retire, né? Isso é muito forte. A gente percebe muito digital acontecendo nisso. O cliente ele busca no seu site, ele encontra valor, encontra promoção, encontra algumas coisas diferenciadas, né, de preços que a gente consegue fazer muitas vezes no online, mas ele prefere ir lá na loja, fazer a retirada na loja. Então, cada vez mais a gente tem que estar conectando, porque o cliente ele está em todo lugar, é ele que está escolhendo onde ele quer fazer a jornada dele. Então, como que está a experiência minha de loja? Porque entende que aqui, por exemplo, um clique e retire, eu tenho que cuidar muito bem das duas experiências. Né? Então, ele comprou no online, então eu tenho que ter um online fluido. Ele consegue comprar e efetivar para o retire. Na hora que ele vai numa loja física, ele tem a experiência da loja física, de todo aquele processo, do que ele anda, das pessoas que atendem, se o processo é rápido, se tem a plaquinha escrito retire aqui. Né? Por quê? Porque ele não quer pegar fila, ele fez retire. Né? Ele quer furar a fila, na verdade, de todo mundo que está ali circulando em loja do balcão, para ir direto no local, fazer a retirada e sair.
Se essa experiência que eu estou proporcionando ali para ele tem algum atrito, eu vou ter que entender, né? Então, ele é digital, né? Ele está muito ligado um ao outro. A gente não pode achar que o cliente, eu tenho cliente do físico, eu tenho cliente do online. Não, é o mesmo cliente, né? Nós somos assim. Nós queremos, acho que a gente só abriu mais portas para o cliente chegar, para a gente efetivar a venda, e a gente percebe o quanto tem crescido, né? Muito, e aí muito no ramo farmácia, pensando assim, as pessoas buscando também um online para efetivar ali a sua compra. Tem aquele de urgência, tem aquele produto que você ainda quer, né? Escutar o farmacêutico, entender, ter aquele acolhimento. Gente, contato físico nunca vai acabar, né? Não existe experiência do cliente sem atendimento, pessoa, porque a gente precisa disso. Em algum momento, isso vai acontecer. Por mais que você automatize, coloque robôs ali, você precisa deixar isso pronto para quem gosta de ser atendido, autoatendido sozinho, né? Autodidata ali faz, mas a gente não pode acreditar que todo mundo gosta disso, né? A gente tem que entender que tem pessoas que elas gostam e precisam ainda conversar, falar e ter esse contato com uma outra pessoa para poder tratar os problemas, ou poder ser acolhido, ou tirar dúvidas simples, né? É muito diverso, né? As pessoas são. E hoje eu posso decidir ser atendida por um robô. Amanhã eu posso querer conversar com alguém. E eu sou a única cliente, a Alessandra. Então, é o dia, é a minha necessidade. Legal. E aí, Bruno? Complementando, é isso, o CPF é um só. Eu acho que a Ale falou é assim, a gente precisa, o profissional da área que quer jogar esse jogo de uma maneira competente, entender e ter uma estratégia de CRM que integre essa experiência num lugar. Acho que isso é uma mensagem, assim. Você precisa, então são vários pontos de contato, é na loja física, onde ele vai ter um cadastro ali porque ele tem algum desconto, alguma coisa, e ele vai ter na rede social, ele vai ter no marketplace e por aí vai. Então, para a gente lidar com esse consumidor que escolhe a maneira que quer, que quer o contato, cada vez mais está se digitalizando, a gente precisa de uma estratégia de CRM competente, né? E que isso nos dê dados e que nos dê informação unificada. Olha só que desafio tranquilo, né? Ele entra pela loja, ele entra pelo marketplace, pela rede social, tudo isso com uma lógica, pelo Reclame Aqui, tudo isso com uma lógica diferente. Bruno, você está me dizendo que eu tenho que gerar uma informação? É isso mesmo. Então, a gente precisa ter uma estratégia de CRM competente, integrar essa informação de alguma maneira, né? Que pode ser um CRM super robusto, que integre tudo isso, omnichannel, lindo e tal, mas a gente consegue fazer isso hoje de uma maneira muito mais leve, fluida, com, às vezes, muito menos investimento, com um simples Power BI, um BI de mercado mais leve, onde você exporta isso dessas diversas ferramentas, que pode ser de um marketplace, de uma gestão de redes sociais, e de lá do caixa, onde ele vai ter o clube de fidelidade, alguma coisa assim, você exporta isso, integra essa informação, e aí você tem uma informação omnichannel, que é o que eu digo muito, né? Muito se fala no nosso mercado, precisa ser omnichannel, tem ferramenta omnichannel, e é difícil pra caramba, porque cada um tem uma lógica, o mundo físico tem uma lógica, o digital tem várias lógicas, porque cada um é uma maneira diferente. Então, você pode não ter uma ferramenta ainda omnichannel, porque isso é caríssimo, porque isso é difícil, e as próprias grandonas ainda não entregam, às vezes, com muita competência. Mas a informação precisa ser omnichannel. Então, a gente precisa entender, acordar para o fato que ele é um só, ele escolhe o momento, o pessoal mais velho tal, gosta de... Acabou. Isso aí acabou. Então, ele vai na física, ele vai no digital, ele vai no Instagram e ele vai no marketplace. E aí, como é que você vai lidar com isso? Então, tem que ser um só. Então, tem que ter uma estratégia de integração dessa informação, de um CRM complexo, grande, robusto, ou de um simples exporto a planilha aqui junto num BI e vamos discutir olhando para o BI aqui para tomar decisão. E acrescentando, Bruno, a gente tem que atender onde ele quer, né? Então, isso. Ele trouxe um bom exemplo. Às vezes o cliente está no Reclame Aqui, no mídias sociais, ligando para a sua central e no chatbot. E é a mesma pessoa, porque ele está com a urgência dele. E não existe aquele negócio que muitas vezes a gente vê, né? Não, você está chamando no WhatsApp e fala, não é aqui que você conversa, não. Você tem que conversar sobre esse assunto, é lá no 0800. Gente, tem que atender o cliente. Se você abrir o canal de atendimento, atenda ele naquele canal que ele está te chamando. Não existe esse negócio de falar, não, aqui é só reclamação, ali é só falar sobre informações. Não. Né? Então, a escolha da abertura de um canal de atendimento também tem que ser muito bem pensada.
Se a gente não tem capacidade em estar em todos esses lugares, né, faça onde você é perfeito. Faça onde você consegue fazer o atendimento naquele momento. Tá bom? Conseguiu? Agora passa para o próximo estágio. Do que você ferir o nome da sua empresa, abrindo diversos canais e não dando conta de nenhum deles. Perfeito. Tá agregando, pessoal? Está sendo útil? Que bom. Então, eu vou passar a bola para vocês também, para vocês participarem desse bate-papo com a gente. A gente vai circular aqui com microfones. Quem quiser falar, né, o pessoal está com o microfone por aí? Quem quiser falar, só falar eu aqui, ó, e a gente já passa o microfone para você fazer sua pergunta. Você fala seu nome, de onde você está falando, brincadeira, só perguntar mesmo, está tudo certo. E a gente vai ouvir vocês. Alguém? Um de cada vez, pessoal. Não precisa brigar, não, gente. Tem espaço aqui. Marucho está dando essa possibilidade. Quem gostaria? Estou aqui com o microfone. Temos lá. Tem que vir o primeiro, que depois o resto aí abre a porteira. Posso pedir para você ficar de pé? Você é a Ruana. Oi, bom dia, Bom tudo dia. bem? A minha dúvida é em relação à reclamação do cliente. Como lidar? Principalmente em redes sociais, principalmente quando o cliente vai e reclama de um atendimento ou de um produto. Como que a gente lida com essa situação? Eu respondo individualmente, eu coloco uma resposta pronta para que aglobe todas as situações. O que vocês indicam? Obrigado, Ana, excelente. Obrigado. Perdoe quem faça, mas eu sempre brinco que eu tenho um pouco de alergia à resposta pronta. Da alergia, coça, ainda mais em redes sociais que você citou. Redes sociais, com essa potência que eu introduzi e tal, ela traz uma questão de humanização nessa relação que ela precisa ser encarada a todo momento, todas as vezes. Assim. A gente precisa entender que as pessoas gostam de lidar e falar com gente, conversar com gente. Né? Isso em loja é muito normal, é gente com gente. Agora, a gente tem que levar esse tipo de conceito do tradicional da loja para o digital, para a rede social. Então, tem que ser customizado, tem que ser... eu até brinco para nossas operações, assim, não fala muito de sorriso na voz, né? Tem que ter sorriso na escrita. Você tem que ter sorriso na hora de escrever, você tem que genuinamente se preocupar, ler, entender, sentir aquele atendimento. A pessoa está numa rede social, ela quer conversar com a pessoa para além daquilo, o Bruno que está ali atrás. Então, o time, o olhar para dentro, tem que ter isso no DNA. Quando a gente fala de excelência do cliente, sucesso do cliente, é algo que eu também provoco muito o time e os times dos clientes que a gente ajuda. Fala muito do cliente, o tipo do cliente e tal. E como você está trabalhando isso internamente, na sua galera? Porque essa galera tem que sentir, ela tem que gostar de gente, ela tem que gostar de atendimento e de resolver o problema genuinamente, de ir na causa raiz quando tiver que ir na causa raiz. Mesmo que isso seja no Instagram. Tá? Então, para jogar esse jogo, trabalhando com potencial negativo que isso pode gerar e positivo também que isso pode gerar, tem que ser customizado. Óbvio, como líderes de operação, a gente sempre vai dar guides, a gente vai dar guias, a gente vai dar formas, a gente vai provocar, mas eu até brinco, o guide existe para você não usar. Ele existe para você ter como referência, respirar, entender o que a pessoa falou e dali você conduzir do seu jeito, como você gostaria de ser tratado. Então, 100%, 101% customizado. Sabe, só complementando, que eu acho que é legal dizer também, na rede social a gente tem uma oportunidade de uma grande vitrine, né, sobre o que a gente é. Muitas vezes o cliente não nos conhece, mas ele vai nos comentários, ele vai no Reclame Aqui. Então, a gente não deveria brigar com isso, não deveria brigar com o Reclame Aqui. Ele é uma excelente vitrine se a gente trabalha direitinho. Mas um ponto que é importante, né, dessa questão da resposta, também pode ser um tiro no pé. Dependendo do que eu coloco ali, fique tranquilo, cliente, que você ganhou um cupom porque você teve esse problema de entrega, na próxima você ganha, o seu cupom é esse. Vai chover um monte assim, e eu, cadê meu cupom? Cadê meu cupom? Todo mundo vai querer. Então, idealmente, a gente muitas vezes faz uma prestação de serviço ali ao vivo para todos, que você está sendo assistido por vários, mas que você fala de forma genérica, de maneira que você dê a impressão que está sendo atendido, mas você leva para o inbox, ou, como a Lê falou muito bem, é humanização. Aí você passa a mão no telefone e conversa com o cara. Então, muitas vezes fala assim, olha, eu vou te responder, mas me passa aí o número do teu pedido ou seu CPF em inbox, que eu já vou te dar um posicionamento. Porque você não quer expor também, ele não vai passar o CPF público, então você tem a desculpa para jogar para os bastidores e lá você faz a condução.
você mostrou para todo mundo que você está ali, que você não fugiu da raia, que você está atendendo o cara, mas ninguém precisa saber o que você fez, porque aí você fez nos bastidores e trouxe para ele a condução do processo. Isso é importante, porque vira uma casa da mãe Joana. Eu já errei assim, por isso que eu estou falando. Vira uma bagunça, aí você vai ter que bancar o cupom para todo mundo. Não façam isso. Eu falo que a gente tem que cuidar desse termômetro, né? Então, você tem que entender qual é a reclamação que você recebeu, qual foi... Sente já, pelas palavras, você já sabe qual é o termômetro que esse cliente está chegando. Esse é o cliente que, de repente, eu tenho que ligar, realmente, passa a mão no telefone, liga, tenta um contato, tenta amenizar a situação, porque qualquer coisa, de repente, que você escrever ali, vai ser pior, né? Então, tem cliente que você só vai... Ele está ali porque ele quer fazer mesmo a reclamação e quer pôr em todos os lugares. Então, esse é aquele que você tem que tomar aquele cuidado, entender, vem cá, vamos chamar, vamos conversar, e depois você vai lá publicamente e escreve, trata, conversa, né? É lógico que não dá para a gente fazer isso para 100%, né? Principalmente quando você tem um gigante de um volume. Mas quando, né, mas mesmo assim você tem que preparar o time, né, Bruno? Igual ele falou, né? Tem que preparar o time para ter esse sentimento, né? Para sentir com o coração do cliente. É muito louco isso. Olha como a gente fala de sentimento, né? A gente falou de empatia, sensibilidade e tal. E isso eu gosto muito de trazer. A gente vai muito para o técnico, processo e a especificidade do canal, mas a gente tem que cuidar dessa galera da frente, que pode ser 1 ou pode ser 10, 20, porque eles têm que ter esse termômetro, boa leitura, bom ouvido, para entender a particularidade daquilo e aí sim conseguir acionar. E aí nisso a gente coloca até como método, aí uma coisa um pouco mais prática e pragmática, a gente coloca até como pontuação de auditoria, de premiação para os nossos analistas. A gente coloca para eles assim que, olha, toda vez que a gente audita e tal, toda vez que é um Ctrl+C, Ctrl+V, ele, de certa forma, não atende às expectativas, e toda vez que ele customiza, que ele vê que ele ouviu, ou que ele leu, né, ouvindo, que a gente brinca, toda vez ele ganha por isso. O analista mesmo, ele ganha por isso, ele sente que ele foi premiado, recompensado por entender e customizar aquele atendimento. Isso costuma funcionar muito bem com a galera. Muito bom. Pode falar. E acrescentar que assim, o cliente ele não quer ser sentido como mais um na sua loja. Ele quer ser sentido como único, né? Então, não adianta a gente fazer para A a mesma coisa que você fez para B, principalmente quando a gente trata de reclamações. Você tem diretrizes, né? Mas você tem que entender, e ele tem que se sentir único. Ele não pode achar que ele está sendo tratado como você tem tratado todos os demais. Por mais que você, às vezes, até faça algo muito igual. Sim. E um ponto que é interessante, a gente tem muitos canais que a gente faz essas experiências que são escritos, né, como você pontuou bem. E a gente tem um dilema no Brasil, que é uma realidade nossa, né, como país, que as pessoas, elas às vezes não sabem escrever bem, e aí pior ainda, não sabem interpretar texto. A maioria das pessoas não é treinada para interpretar texto, não lê, não está acostumada. E quando vai para uma reclamação, às vezes ela nem está colocando de uma forma tão agressiva, mas a gente interpreta agressivo, ou às vezes a gente está respondendo numa boa e ela interpreta agressivo, porque o estado emocional e aí sentimento, ela já está predisposta. E é muito doido quando a gente vai e liga, né? É um doce. Aí quando você fala com a pessoa, ela está excelente, está feliz, está tudo bom. Porque às vezes a gente se engana. Então, é importante isso que a gente está dizendo, né, sobre o sentimento, sobre conhecer de comportamento humano. Não estou falando aqui que a gente tem que ser especialista em psicólogos e tal, mas se puder ser também é excelente. Sim. Mas é cada vez mais necessário para servir cliente, conhecer de gente, se apaixonar por gente, entender como gente funciona, partindo da gente mesmo. Se a gente se conhecer um pouquinho e se entender, a gente consegue ver o outro que é um espelho. E a gente começa a aprender a fazer esse processo e ficar craque. É o que vai dar sobrevivência do e-commerce. Percebe? Não é mais tecnologia só, né? É sentimento. Que coisa boa. Querem completar ou passo para mais alguém? Pode passar. Gente, manda bala que está ótimo. Tem aqui atrás. Já te chamo. Pode falar. Eu estou aqui atrás, Marucho. Depois tem aqui na frente um. Mas na ordem nós estávamos aqui, tá? Nós temos pouco tempo agora, então a gente vai enxugar. Aqui talvez na última pergunta. Vamos lá, seu nome é? Vanessa. Bom dia. Meu nome é Vanessa. Só contextualizando, eu tenho uma loja física de semijoias já há 7 anos aqui na região de Ribeirão Preto. E nós implementamos durante a pandemia o nosso e-commerce, né? Então, ele ainda tem 11 meses. E um dos grandes desafios, e eu gostaria de aproveitar e dar toda a experiência que vocês têm, é que muitas clientes, esse cliente físico,
ele acaba entrando no e-commerce e vê a condição de pagamento no site é diferente da loja. Aí o site está com uma promoção que não tem na loja. Aí tem o cupom do Bem-vinda. Enfim, estratégias diferentes. Como lidar e atender essa expectativa desse meu cliente fiel, que já está comigo há mais de 7 anos, né? E de uma forma um pouco assim, que ele não se sinta prejudicado, não sou especial, porque no e-commerce de uma forma, eu não tenho retiro na loja, eu vou ter que pagar o envio, mas eu estou aqui em Ribeirão, então é um desafio muito grande. Eu queria aproveitar um pouquinho aí da expertise de vocês nesse sentido. Adorei, altíssimo nível, hein? Obrigado. Por favor, gente. A primeira parte que a gente tem que entender, né, nisso daí é como que você está tratando, né, esse cliente nos dois mundos dele. Porque, sim, o site ele tem as suas formas, o que você consegue trabalhar ali de cupom, de desconto e tal, mas você não pode esquecer como que no físico você também proporciona para esse cliente alguns benefícios, né, que nem sempre serão iguais o que a gente tem no site, mas o que no físico você pode proporcionar. E aí eu ia até trazer um pouquinho aí, né, como a sua experiência, escutar um pouquinho o que esse cliente do físico está te trazendo, até para talvez te dar norte para você fazer alguns tipos de campanhas ali no físico também que atenda, ou solicitações, né? Não dá para colocar o retire para você fazer alguma coisa nesse sentido nesse momento, mas o que dá para você fazer por esse cliente que está navegando pelo site, quer aproveitar aquele desconto ali do site, mas ele é a sua cliente ali da rua de trás, né, da sua loja, que passa sempre por ali. Então, o que você pode fazer de diferente no seu mundo físico para você também oferecer campanhas específicas ali e não deixar esse cliente desassistido? Porque o cliente, sim, ele pode ter esse sentimento, né, de, putz, então quer dizer que no site, se eu comprar no site, é melhor do que eu ficar aqui na sua loja, mas eu sou sua cliente antiga e tudo mais. Então, é escutar e ver o que você pode fazer de campanha ali muito em loja física. A gente, no caso de farmácia, faz muito isso, né? A gente tem a mesma reclamação, né? Que no nosso site consegue descontos, mas na hora que vai no físico não tem. Então, a gente tem campanhas específicas, programas diferenciados para quem está no mundo físico também aproveitar esses descontos. Alô? Foi. Eu acho que é muito isso. É o que a gente falou, o cliente acaba sendo só, ele vai comparar. E eu gosto muito da ideia do mas isso aqui não tem no e-commerce. No sentido assim, agregar valor nessa experiência da loja física. Então, tenho uma loja de móveis, de joias, por aí vai, eu proporciono uma experiência de maquiagem lá, automaquiagem, de uma questão que ele vai ter se ele for na loja. E comunicar muito bem isso. Eu acho que o segredo é agregar valor na experiência do físico para que a minha sensação de valor, de recompensa se eu compro no e-commerce é mais barato, ok, né? Porque tem mais cupom de desconto. Mas no físico eu tenho isso aqui. Mais no físico eu tenho maquiagem, né? Automaquiagem. Mais no físico eu tenho um coquetelzinho que eu vou lá e converso com uma pessoa, com a galera que vai lá, com as pessoas que vão lá. Então, e isso muito bem comunicado, porque aí a percepção de valor não fica maçã com maçã, fica maçã com banana. Né? Então, é isso que eu quando eu dou os meus pitacos, apesar da gente ficar muito com digital, porque tem esse problema. Pô, Bruno, mas aí toda hora a gente recompensa o digital fica mais barato. Tá, então agrega valor no físico. Valor agregado, experiência, o cafezinho, às vezes, com o pessoal que vai lá, é um workshop de automaquiagem que vai ter lá. Então, é algo que você proporciona e a pessoa fala assim, entendi. Então, se eu estou por preço, eu vou mais no e-commerce. Se eu estou por experiência, eu quero ir lá, quero ver como fica com uma maquiagem X, com uma roupa Y, e aí eu vou no físico. Então, é agregar valor não necessariamente em produto e desconto, agregar valor mesmo na experiência física. Eu acho que essa é uma tendência importante nesse sentido. Muito bom. E é importante considerar que os canais eles têm composição de custos diferentes. Às vezes, a loja virtual é mais cara de operar do que a loja física, ou o contrário, pode acontecer. E, obviamente, isso vai impactar na minha precificação na ponta. Eu não necessariamente sou obrigado a cumprir com os mesmos preços do físico no virtual ou vice-versa. Muita gente tem esse questionamento, né? Porque o meu cliente vai exatamente fazer esse questionamento também na ponta. Mas se às vezes eu fizer e bancar isso, eu quebro. Então tem questões de sobrevivência do negócio que a gente precisa considerar também. E dentro disso, aí a gente vai transitando pelas experiências que a gente pode agregar mais.
O importante é que muitas das coisas que a gente quer expor, muitas vezes a gente pode fazer nos bastidores. Então, eu quero fazer uma campanha mais maçante, assim, mais batedora, ali, que eu vou realmente queimar coisa. Se eu fizer isso aberto no site, eu vou gerar problema, mas eu posso fazer para o meu e-mail marketing, por exemplo, só para quem está na base. Eu não exponho assim, tão radicalmente algumas ações que podem gerar algum ruído para clientes que não participam. Então, eu posso centralizar isso que é o legal do e-commerce. Eu posso falar por canais também, direcionado. E isso vai ajudar também a gente construir menos ruído. O Magalu, pegando exemplo mesmo, ela desde o início, ela tem no rodapé, ela sempre teve, não sei se ainda tem, mas ela sempre colocou lá, nós praticamos preços diferentes da loja física. Ela já avisava, ou seja, a comunicação, como você falou, para já dar uma antecipada numa necessidade. E quando o cara vai à loja e fala, olha, eu estou no site de vocês, está tanto, muitas vezes eles tomam a decisão de fazer o mesmo preço, ou chegar próximo daquilo, ou agregar em alguma coisa diferente que ele só tem porque foi à loja. Então, é caso a caso muitas vezes, mas é importante a gente pensar, né? Não expor em demasia uma situação que a gente sabe que vai gerar ruído enorme, mas sempre pensar que a gente vai complementar essas estratégias. Custos são diferentes, então eu preciso colocar isso na ponta. Senão, a gente está dizendo tudo isso aqui, né, dá a impressão que se a gente fizer isso que a gente está dizendo, ou que eles estão dizendo, vai quebrar o negócio. Então, precisa sempre colocar na ponta do lápis. Para a gente fechar, já estamos indo para o nosso encerramento do tempo. Agora é a hora que vocês fazem... Obrigado, está incrível, a gente também está muito feliz. A gente tem... O nosso colega aqui levantou a mão, vamos fazer a última pergunta com ele e a gente vai para o nosso finalmente. O Marucho, só para a gente seguir a ordem, a pergunta está lá atrás, tá? Pela ordem de inscrição, beleza? Pode ser? A gente fala contigo pessoalmente. Isso. Está lá atrás a pergunta para a gente finalizar este painel. Desculpa, eu não vi. Pode falar. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Rodrigo, eu sou da GF Joaquim Nabuco, representante dos Correios. Nós temos especializado nossa agência para atender os sellers. E uma coisa que incomoda a gente é a despreocupação com a embalagem, com a qualidade. Porque a gente considera que a entrega, embora não encerre a experiência do consumidor, é um ponto importante, que se ele receber uma encomenda mal embalada, com saco de lixo, uma estrutura muito frágil, uma caixa amassada, isso vai gerar uma má avaliação, isso vai gerar uma má impressão, e, consequentemente, pode gerar uma não recorrência. Aquele consumidor poderia estar interessado em comprar e não vai comprar mais simplesmente porque chegou com má qualidade de embalagem. Eu queria saber de vocês se vocês consideram esse um ponto importante, se vale a pena a gente continuar batendo nos nossos clientes em relação a isso, ou se a gente está falando besteira e está sendo precioso demais. Obrigado. Responder essa... faz parte da jornada, faz parte da experiência, sim. A gente tem umas técnicas, né, de métricas que eu utilizo na empresa. Uma delas muito conhecida é o NPS. Ela faz parte, no final da sua experiência, a gente disparar um e-mail, fazer uma pesquisa de NPS, e dentro dela a gente avalia principalmente esse final, né, de como que você recebeu o produto, se ele estava bem embalado. E a gente percebe que, sim, os clientes eles valorizam isso muito, e isso a gente coleta e traz muito para dentro de casa, para trabalhar com as áreas, para trabalhar com quem está fazendo realmente aquele fechamento do pedido. Porque, imagina, a pessoa ela pode ter gastado o valor que for, né, naquilo, mas é o dinheiro dela. Né? Ela gastou um tempo, ela gastou o dinheiro que ela conquistou para comprar aquele item. Se ela receber aquilo de uma forma que não vai gerar nela, né, um sentimento bom e gostoso, pronto, acabou com toda a sua jornada maravilhosa que você concedeu para ele no site, por exemplo. Né? Então, faz parte, tem que ser preocupante isso, tem que ser um olhar muito específico para saber como que o seu cliente está recebendo a embalagem dele no final do dia. Perfeito. Alô? Complementando rapidamente, eu acho que é o que a gente fala da jornada como um todo, dos micromomentos na jornada como um todo. Então, a jornada, quando desenhada, quando pensada, tem vários micromomentos, e eu brinco que eles são um dominó. Sabe quando a gente brincava de colocar dominó em pé, assim, que se você bate em uma peça, ele derruba todo o resto? Esses são os micromomentos da jornada. Você foi lá, você deu desconto, você deu lá a experiência X, A, B, C, D, e aí, quando chegou amassado. Não adianta. Então, micromomentos, se a gente pensar micromomentos e como todos com a mesma importância e como um
dominózinho, sim, é muito importante, sim, continue defendendo a bandeira aí para o seu cliente, porque faz parte, e faz parte, é tão importante quanto o desconto lá na outra ponta dessa jornada dele. Tá? Tamo junto aí. Pessoal, encerramos o nosso tempo. Quero agradecer demais, foi uma honra fazer isso com vocês. Obrigado, espero que tenha sido útil. E vamos para cima, que tem mais conteúdo bom para todos nós. Um bom dia para todos.